Uma cena que eu me recordo é o meu pedal ter-se... Tinhas perdido 2 ou 3 parafusos, ou seja, prestes a cair. que estava quase a cair. No sítio quando eu me apercebo disso, no sítio onde a gente para, olha para o outro lado da rua, estava uma oficina de motas. Aí vamos lá com a bicicleta e o miúdo estava na entrada, olha para nós, baixa a mão e a estrada tinha ali areia, terra batida, ele tinha ali um bocado de areia, ele começa com a mão a esfregar a terra e a areia e começa a tirar parafusos do chão e um deles e outro foi tirar lá uma moto que lá estava para ser reparado. Bem-vindos ao podcast de Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. Hoje propomos um episódio um pouco diferente, em que o entrevistador passa a entrevistar. Eu sou o Ulisses e connosco temos Rui Pissarra, o autor deste podcast. O Rui tem 49 anos de idade, apesar de todos lhe darem mais de 60, conhecido nas redes sociais como Odisseias do Rui. É um apaixonado pelas viagens, tendo no seu currículo e até ao dia de hoje mais de 70 países. 77, mais que 77, é mais que um canete, se quisermos dizer a verdade. Empreendedor, empresário, viajante, filantropo discreto. O Rui é, acima de tudo, alguém que preza a amizade, sendo sempre aquele elemento aglutinador do grupo e dinamizador de muitas aventuras. O Rui é também conhecido por ser o rei das frases feitas. Encontras o que não procuras, quem chora no treino ri na vida, frases das quais se apropria sem pudor, reclamando a sua autoria. Elegeu a bicicleta como um meio para melhor traduzir a sua paixão pelas viagens. Já fez muitas viagens em Portugal e também no estrangeiro, a solo ou em grupo, desde as clássicas caminhos de Santiago, caminho de Fátima, rotas históricas, até mais recentemente se ter aventurado por países da Europa de Leste, na rota do Danúbio, concretamente Roménia, Sérvia e Bulgária. Mas hoje é sobre a sua mais recente viagem de Dakar a Bissau que pretendemos falar, com um pouco mais de detalhe. Viagem essa que tive o privilégio de partilhar com o meu amigo Rui, curiosamente. Mas foi todo bem. Curiosamente. Fiquem connosco para ouvir as suas odisseias e aproveitem já para subscrever o canal e ativar as notificações. Olá Rui, bem-vindo a este podcast que é teu e esta casa que curiosamente também é tua. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Não sei se é de ficar lisonjeado ou não, fiquei na dúvida. Como sempre, é uma montanha de emoções. A nossa, portanto, retive as partes positivas, portanto, muito obrigado. Acho que é um exagero, não são assim tão positivas. Pronto, e as outras terei a oportunidade de retorquir no momento certo. Muito bem. De responder no momento certo. Rui, portanto, nós estamos a gravar numa bonita aldeia no concelho de Cascais, a Charneca. Porquê é que estamos aqui e, concretamente, porquê é que estamos neste espaço? Pronto, é a garagem, é a caveman, cada homem muitos ambicionam ter uma delas, é aqui que tem estas duas bicicletas neste momento. Topo de gama. Topo de gama, uma evolução, são 32 anos a melhorar aqui a qualidade das bicicletas, portanto são 2 quadros de BTT, roda 26, uma pura BTT, portanto que acompanha tudo, sempre que há rotas de todo o terreno é que me acompanha, e depois peguei um quadro e transformei numa espécie de bicicleta de viagem. Um bocadinho mais estradista. Mais estradões, a minha bicicleta de estradões, okay. Mais que dá para a estrada e para o gravel, mais ou menos, que é esta que vou fazer agora, uma próxima viagem, que haveremos de falar. Seguidamente. Pouco, se quiseres. Se quiseres. Rui, qual é a tua primeira memória, qual é aquela memória mais precoce que tens que envolva a bicicleta? Isso, que excelente pergunta. São coisas todas saídas da minha cabeça. Nunca tinha ocorrido essa pergunta original. A bicicleta azul, uma órbita, numa aldeia perto de Lamego, que é a terra da minha mãe. É o meu pai a ensinar-me a andar de bicicleta, que era uma bicicleta pequenininha, um dia com as rodinhas, ia empurrando, depois tem uma rodinha, clássico, depois vai empurrando e de repente já não há mão e há esbardalhanço no chão. E sem que te apercebas a tiragem da segunda roda ou tu já sabias? Não, foi progressivo, queria agora tiramos, ou seja, passava naquela, e agora também, deixava ser 2 rodas, ou 2 rodinhas, as rodas de apoio, e ficava só com uma, para ter um passo intermédio, e depois era um dia, hoje vamos experimentar 100 rodinhas, total. E ali o pai de repente tirava a mão,
e devo ter caído umas quantas vezes. Tens noção da idade que terias? Deve ter sido os 6 anos, por aí, 6, por aí. 7, por aí. Muito bem. Portanto, uma paixão que já leva mais de 50 anos. Sim, como eu tenho 60, formalmente tenho 60, conforme vamos falar em África. Tenho 60, foram Olha, Rui, esta pergunta vai-te surpreender provavelmente, mas eu gostava muito que nos explicasses qual é a utilização que dás à bicicleta. É por lazer, só em viagem, na rotina do dia-a-dia? Como é que a coisa funciona para ti? Eu gostava muito e tenho a ambição de poder usar no dia-a-dia e tenho feito adaptações aqui à bicicleta com os alforjes para poder ir às compras, mas na prática muitas vezes é só por lazer que utilizo a bicicleta, com alguma frequência, não tanto no dia-a-dia, em virtude de viver aqui numa aldeia um bocado mais isolada e mais afastada, demora um bocadinho mais tempo para chegar aos sítios, mas é lazer, sobretudo, e viagem. Ok. E quanto a viagens de bicicleta, tens memória da primeira viagem de bicicleta que fizeste? De bicicleta? Queres que eu fale primeiro da viagem de bicicleta ou queres que eu fale das viagens sem bicicletas? Talvez comecemos nas viagens sem bicicleta. Sem bicicleta. Sem bicicleta. Boa pergunta. Fora as viagens originais, era com os meus pais, até à terra, nesse caso à terra da minha mãe, que era Lamega, Senhora da Guia, que é uma aldeia ali em Ferreirim, que íamos de carro e demorava, naquela altura, não era 10 horas como de Lisboa a Bragança, mas era o dia todo, com acidentes, uma epopeia. Não, em realidade, a primeira viagem que foi ir até à Suíça, de autocarro, numa excursão. Bem, para quem nunca tinha sido de Portugal, foi a primeira vez que fui à Espanha, nem sequer tinha ido comprar os caramelos à fronteira, portanto foi a primeira vez, foi tudo, era um uau, chegar à Suíça, tudo organizado, comparado aqui com o nosso caos agradável de Portugal. Aos 14 anos. Aos 14 anos foi a primeira vez que saí. No fundo, em peregrinação, uma viagem à Suíça. Sim, à Suíça, que é um clássico, toda a gente vai. Olha, e relativamente a viagens em que a bicicleta tenha sido o meio de transporte utilizado, a tua primeira memória de uma viagem? A primeira memória que eu tenho, no fundo, eu gostei muito de viagens, portanto a bicicleta, tinha uns amigos que faziam umas viagens de bicicleta e que me inspiraram, e a primeira viagem de bicicleta foi juntamente com uns amigos, que é a Rota Vicentina, a Costa Vicentina, descida da Costa Vicentina de bicicleta, que fiz com o Vasco. Portanto, se forem ver o episódio 8, exato. Vão saber. O homem do efeito giroscópio. O homem do efeito giroscópio. Portanto, aproveitem e vão ver os outros episódios. O episódio 8 está lá a descrição da viagem. No fundo, íamos vários dias, éramos meia dúzia de amigos, íamos acampando nas várias localidades ali da Costa Vicentina, que é uma rota também iniciática, fabulosa, com paisagens, mergulhos. Foi essa viagem. Uma viagem em autonomia completa? Em autonomia completa, sim, também cheia de aventuras, mas sim, levávamos as tendas, os fogões. Grupo de rapazes e raparigas. Aquilo era... Que idade terias? Foi 19, 20, 21, ou seja, foi relativamente tarde comparativamente com atualmente, com muita gente a viajar muito mais cedo, mas foi para essa idade. Os tempos também eram outros, não é? Foi, às vezes a vida, foi o momento em que deu para... Foi de repente, foi aquele momento. E foi uma espécie de revelação para ti, essa viagem? Foi uma espécie, adorei, foi fabuloso, depois eu gosto muito da parte da organização, portanto, deu muito gozo planear muito as etapas, onde íamos ficar, as etapas, a ideia era ficar em parques de campismo, mas depois fomos na época, em julho ou agosto, e parques estavam cheios, portanto, tivemos que fazer acampamento selvagem, foi dormir nas praias, foi giro também no fundo ter que adaptar, que é uma coisa que eu gosto e continuo a trazer, e cada vez procuro mais, que é não ter tudo marcado, ter uma rota e poder ir adaptando à medida que vamos, sobretudo quando vamos para sítios que são relativamente simples. Em Portugal, qualquer sítio é... Se encontram-se, alguém nos recebe, há sempre um quintal, há sempre um quintalzinho para dar guarida. Portanto, hoje vamos centrar a nossa conversa sobre esta viagem de Dakar a Bissau, a capital da Guiné-Bissau, mas queria perceber que viagens te prepararam para esta viagem, que julgo que terá sido uma viagem especial no meio de todas as que já fizeste. Sim. Ou seja, tínhamos feito tive 15 anos parado por questões da vida, de não conseguir profissionais, pessoais, não conseguir ter tempo ou disponibilidade mental.
E nesta primeira viagem pela Costa Vicentina, nós começámos pouco depois de Sines. Não fizemos a costa toda, não partimos ou melhor, a Costa Vicentina sim, não fizemos o litoral todo sul depois de Lisboa. Então faltava o troço, havia aqui um percurso mítico que é de Troia até Sagres. E então voltámos a juntar um grupo de amigos, novamente, com o apoio, com uma logística pesadíssima, éramos uns 15, não sei, sim. Curiosamente, também estavas presente. Curiosamente estava presente também. Só falhaste. O Vasco esteve nas duas, porque falhaste aquela talvez por não nos conhecermos, isso pode explicar. Mas podias ser cruzado. Sim, é uma falha que eu... ou seja, e voltamos a faltava fazer o Troia até Sines, acabámos por alterámos ali um bocadinho, fomos até Zambujeiro do Mar, ficámos lá no parking do Zemar. No fundo foi fechar esse objetivo, que era fazer a Costa Vicentina. Toda a Costa Vicentina. E a partir de toda a costa oeste, sudoeste do próprio, porque o Parque Vicentina começa mais tarde. E a partir daí começámos a organizar, depois provavelmente deve ter sido, a próxima foi os caminhos de Santiago e o caminho central, do Porto até Santiago de Compostela, novamente com uma logística gigante, com vários carros de amigos, também levávamos também um grupo muito heterogéneo, pessoas com experiência, sem experiência, pessoas a levar secadores. Foi uma odisseia. Mas chegámos, aquilo foi num tempo, acho que nem nós, aquilo foi num tempo super curto, fizemos em 3 dias, fizemos 260 km, o que foi, era o dia todo a pedalar. Sim. E para o nível de preparação que tínhamos... Sim, foi um milagre. Foi um milagre. Com pessoas sem experiência, com um bocadinho mais. Aquilo uma barbaridade. Mas o que é certo é que conseguimos, fizemos, gostámos e a partir daí nunca mais parámos de... Portanto, os clássicos os Santiago, os Fátima, as rotas às aldeias históricas, basicamente... Algarviana, como dizia aqui um entrevistado, que vai dizer no próximo episódio, riscámos o país todo de norte a sul, várias paralelas, praticamente está quase todo feito. Aliás, aproveito agora para tenho um projeto que é unir todos os concelhos de Portugal, que são 278, à data de hoje, mas podem alterar, mas uni-los, passar por eles, usar as rotas turísticas que existem e atravessá-los todos. No fundo estou a procurar, tenho esse objetivo. Okay. Rui, falando aqui da viagem que nos traz aqui, de Dakar a Bissau, como é que te surgiu a inspiração para esta viagem? As inspirações para as viagens de bicicleta surgem muito da pesquisa que vou fazendo e que estou à procura de novas ideias, de coisas que vou lendo. Recordo-me que li um livro do Rui Daniel Silva, que fez também este mesmo percurso de bicicleta, de Dakar até Bissau. Depois começamos a investigar e pronto, achei a ideia encaixava-se no período de tempo que tínhamos, portanto isto não sabíamos muito bem os quilómetros, portanto isto da África é sempre aqui portanto eram qualquer coisa entre 600 e 800, 900 quilómetros, conforme as estradas que tomássemos, e parecia que cabia ali em 2 semanas, que era mais ou menos o tempo que a gente tinha, parecia que cabia. E depois lancei-te, não sei, ou falei contigo, a dizer já agora. Acho que acabou por ser um casamento de vontades, porque tu falaste-me desta ideia, eu tinha muito a vontade de conhecer a África, de onde nasci, mas que nunca mais voltei, e portanto o tempo não era muito, iríamos ter 15 dias para o fazer, os quilómetros também não eram muitos, e portanto aceitei de imediato e embora. Olha, quanto a setup da bicicleta, aquelas perguntas que as pessoas gostam de perceber, como é que tu organizas a bagagem, como é que tu organizas a viagem em termos de noite, já nos disseste que não és de organizar muitas coisas e deixas algum espaço para o inesperado e para o imprevisto, de logística, como é que tu normalmente fazes essa planificação? No fundo, depende da viagem que vou fazendo. Vou adaptando as coisas. Neste caso, tivemos aqui uma ideia gira, que foi levar umas bicicletas daqui e oferecer, no fim da viagem, as bicicletas no fim da viagem. O que é que significou? No fundo, éramos bicicletas que tínhamos já mais antigas, fizemos uma manutenção e metemos basicamente um alforje. Alforje é aqueles
suportes traseiros da bicicleta, e os alforjes foram... levámos os alforjes normais, aqueles sacos que se metem na traseira. Como o tempo ia estar calor, não precisámos levar muita roupa, foi relativamente simples. Portanto, foi carregar, basicamente pensar para ter roupa para 2-3 dias. Tentamos levar o mínimo possível. Levávamos tenda, mais sacos de cama. Estávamos autónomos para o que fogareiro. O fogareiro. Neste caso, uma inovação, a álcool, uma coisa nova, uma inovação porque correu muito bem. Foi a primeira vez. E porquê, Rui? Porquê que foi álcool e não foi gás? Porquê que não foi gás? Porque eu tenho aprendido muito com a experiência, leia-se os erros, e houve uma viagem que eu fui para os Açores com uma malta amiga, um grupo de amigos, e ele tinha a responsabilidade de levar o fogareiro, e eu tive a brilhante ideia de meter uma bilha de gás dentro da bagageira do avião. À chegada ao pico, de repente a minha bagagem não estava. Eu, estes tipos, Incompetência da SATA, não é? SATA para pés mesmo. Fazem perder a bagagem. Saí de Lisboa, estou aqui no pico, isto é um voo direto, como é que é possível? E o senhor lá me disse, assim por meias palavras, acho que tinha qualquer objeto, e eu de repente percebi que era proibido, obviamente, levar gás, que eu não percebi porquê, mas... Sim, só porque há o risco de explosão com a pressão atmosférica e o avião cair. Sim. Minudências, não é? Sim, uma bilha de gás, que no topo do pico, que bem falta, que me soube, felizmente tive a amizade ali dos amigos que estavam lá do Manel, esse grande escalador, que me safou e que me deu um cafezinho quente. Que é sempre aquele aconchego para o corpo e para a alma. Para a alma, sim, mas a minha bilha não Notas diferenças, eu acho que sei esta resposta, mas notas diferenças da logística e da quantidade de coisas que levavas nas primeiras viagens para estas viagens mais recentes? Eu tenho sempre tendência acho que desde sempre tive sempre o foco de minimizar o peso, se calhar não tanto, ou seja, mas tenho, claro que tenho. E quem gosta de viajar, e gosta de viagem de bicicleta, há também aqui uma componente de técnica à procura das pecinhas, o que é que melhor nos adapta, e vamos aprendendo o que é que precisamos, o que é que não precisamos. Ou seja, mas eu viajo mais ou menos minimalista, ou bastante minimalista, quer em viagem normal sem bicicleta, quer na bicicleta, até porque quanto mais peso, mais custa a carregar. Justamente. E atendendo que eu tenho quase 60 anos, dói um bocadinho mais. Tudo aquilo que levas carregas, não é? Tudo eu carrego. Ou peço a um amigo. Exato, ou enganas o amigo. E digo, este é igual, o peso é igual. Sim. Aliás, bicicletas iguais. Sim, iguais. Uma a pesar 25 e outra a pesar 15. Aquilo era igual. Aquilo, o tamanho era. E uma era azulinha. E uma azul e outra que tinha um quadro S para um tipo que tem 1,80 m. Sim, mas era justo. As condições eram pareceu-me perfeitamente justo. Olha, e relativamente a esta viagem para Dakar, como é que chegaste ao ponto de partida? A Dakar, portanto. Portanto, metemos as bicicletas numa caixinha de cartão, metemos dentro devidamente acondicionadas e pronto, quando chegámos lá e correu tudo bem, contra o receio do meu colega de viagem, que estava a achar que não ia ser possível chegar, como é que era possível. O que é certo é que chegámos lá com a insistência típica africana, com ali algum assédio normal logo à chegada, mas estava lá a caixinha, obviamente, nem havia dúvida. Qual foi o primeiro impacto, que já não era a primeira vez que tinha estado em África, portanto, mas de qualquer forma, quando chegas a Dakar, quais foram as primeiras impressões, aquelas que te impactaram mais, logo à chegada ao aeroporto, o que é que sentiste? Ou na viagem para o hotel, entretanto? À medida que tu vais ganhando experiência e vendo sítios mais ou menos um bocado mais intensos do que outros, portanto, Dakar, chegámos a uma hora bastante tardia, portanto, já havia menos confusão no aeroporto, provavelmente, do que haveria de outra hora, e nas ruas também, portanto, fomos de noite para Dakar, ou para o hotel. A expectativa foi, não fiquei surpreendido, é o caos normal da África, que é vida, é gente para todo lado, bem, de noite não havia assim tanta gente, mas normal, não senti. E a questão daquela paragem por um polícia, recordas-te da maneira como as bicicletas foram transportadas, não é? Nós tínhamos solicitado. Sim.
que é uma coisa boa, que a África tudo se resolve. Portanto, tínhamos previamente, eu acho que tínhamos dito lá ao senhor do hotel, nós vamos lá 2 caixas grandes de bicicleta, mandem um carro grande. Obviamente que foi um carro pequenino. Normal, utilitário. Utilitário, e que lá se meteu uma dentro, talvez, sim, e outra no tejadilho, amarrada com umas cordas. Exatamente. Pá de problema, tudo se resolve. Pá de problema, que é a expressão típica deles, tudo se resolve. Não é? Portanto, nem o facto de termos sido parados logo pela polícia surpreendeu, não é? Sim, porque no fundo eu já vi muitas vezes polícias e muitas... Há pressão, sempre viajamos para sul, para os países menos desenvolvidos, pronto, és confrontado com corrupção mais descarada, mais à vista, enquanto nos países mais nórdicos, mais desenvolvidos, é um bocadinho menos descarada. Um bocadinho mais subterrânea, mas ali é descarada. E mesmo assim foi só uma... Já tive sítios com mais controles policiais, foi só um controle, acho que tivemos. E o homem teve que pagar. Que é sempre um massacre. Isso é... Então, toda esta África, sente-se que há ali quase uma pobreza, e as pessoas queixam-se de que são massacradas e extorquidas. Eu senti, pelo menos logo eu nunca tinha estado em África, como te disse, portanto, aquilo que tu já tinhas passado noutras situações, eu não tinha passado. Portanto, para mim foi muito impactante. No início, tu tentaste ser agradável para as pessoas, e nós somos naturalmente pessoas simpáticas, não é? E essa simpatia é sempre usada ou sempre vista como uma abertura para nos virem pedir dinheiro. Portanto, eu nas primeiras horas no Senegal, em Dakar, senti que era uma carteira ambulante cheia de dinheiro. Portanto, eu queria interagir com as pessoas, queria aprender, queria ouvir as experiências, perceber como é que era a vida deles, e não conseguia que isso sucedesse porque era meio caminhado para nos estarem a pedir dinheiro, que nos primeiros momentos, não sei se sentiste isso, pelo menos nos meios mais citadinos, isso sucedia muito, não é? Nós não conseguimos ter uma conversa com ninguém sem que nos viessem pedir dinheiro ou propor um negócio qualquer. Pois, os sítios mais turísticos, mais citadinos, onde eles têm contacto com os brancos todos que vão, nós somos os privilegiados. Não é? Claro. Todos nós estamos numa situação melhor do que eles. Estamos... por mais que disfarcemos um branco ali, não é exatamente, não estamos na mesma condição, não somos, e eles vão se adaptando e nota-se os sítios onde há menos turistas, onde há menos contacto com brancos, as pessoas são mais genuínas porque não têm essa experiência ali. O branco aparece, é uma forma de ganhar dinheiro e de sobreviver. Portanto, no fundo, sim, não é? No fundo eu se calhar já me auto-protejo, já sou menos, se calhar não sou tão aberto, ou sou um bocadinho mais rude para resolver, porque aquilo sinto que a situação vai acabar a pedir dinheiro. Portanto, chegámos a Dakar, madrugada, fomos para o hotel, e no dia a seguir, gostava que me descrevesse um bocadinho quais foram as tuas sensações. No dia a seguir ficámos em Dakar. Muito, para quem é agradável, no fundo a minha imagem é agradável, que é o mercado, a vida... África, realmente a palavra vida é... Tudo acontece na rua, as pessoas estão... As cores, o mercado, o cheiro, o caos, aquela... ainda fomos visitar, no fundo estávamos ali na dúvida, mas acabámos por passar o dia todo em Dakar, porque temos de arranjar montar as bicicletas, comprar o cartão SIM. Ainda fomos visitar a ilha de Goré, aquela ilha dos escravos. No fundo fazer um bocadinho ali de turismo, e serviu para ambientar um bocadinho ali à cidade e ver ali aquele caos que facilitou eventualmente a saída no dia seguinte. Portanto, arrancámos no dia seguinte, cedo. Qual foi as tuas primeiras sensações a conduzir bicicleta no meio daquela Babilónia inacreditável que é o trânsito em Dakar? Nesta viagem toda, para mim, o maior receio que eu tinha e o maior perigo a que estava exposto eram aqueles 150 ou 200 km que íamos passar de estrada. Nacional 1. Na Nacional 1. E de facto era intenso. Eu nunca tinha estado em África a fazer um percurso daqueles. De facto era a saída da Dakar é um caos. É um caos, tentares ir o mais possível, apanhar ali o fluxo e seguires o mesmo fluxo que eles seguem e tentares ir passando, mas
Aquilo passávamos carros era peanuts. Passávamos caminhões que faziam razias. Carregadíssimos. Carroças. Sim, carroças, que é uma coisa que a gente não tinha visto tantas carroças com cavalos, que é umas carroças especiais, portanto tinham só cavalos. Com pneus de carro. E só aquela estrada, nós tentávamos desviar, mas não havia alternativas, porque era tipo localidadezinhas que entravas e voltavas, andavas ali aos zigzags, voltavas a entrar para a Estrada Nacional, portanto não havia, mas era aquele caos de gente, vendedores, mas pânico. Presumo que concordes comigo que se há na Europa alguém preparado para entrar nesta onda é o português, não é? Sim, porque o italiano. Ou o italiano, sim, os daqui do sul da Europa, não é? Porque a sensação que eu fiquei é que, de facto, o primeiro impacto é eu vou ser atropelado, não é? Deixa-me andar aqui encostado e com todos os sentidos em alerta máximo e passado algum tempo tu não és exatamente como eles, mas já andas mais ou menos como eles e já fluis no meio daquela confusão. Mesmo assim, não vimos muitos acidentes. Só vimos 2 atropelamentos, só 3. Que não é mau. Sim, é verdade. Não foi nada e não foi nada assim muito dramático. Havia um senhor que estava atropelado no chão, quieto, não se mexia e para esse talvez tenha sido dramático. Ou seja, aquilo no meio daquele caos, ou seja, isso foi o momento mais... E uma das decisões que foi, não sei se foi logo no primeiro dia ou no segundo, que era ou continuávamos a pedalar para tentar fazer o máximo de quilómetros. Sim. Houve um dia que decidimos passar o dia todo a pedalar com um calor enorme, mas decidimos andar mais para conseguir sair mais à frente da Estrada Nacional e ganhar um bocado de tempo, de distância. Sim, porque tive a sensação que o subúrbio de Dakar é gigante. É absolutamente gigantesco, não é? E 30, 40. E a Nacional 1 pode haver umas alturas em que era um bocadinho melhor, nós conseguimos pedalar melhor e em mais segurança de manhã logo, não é? Sim. Mas depois, a partir das 10 da manhã, o caos era absoluto, não é? Sentiste essa diferença de quando quando conseguimos abandonar a Nacional 1 e depois ir para as estradas regionais? Sentiste essa calma? Sim, totalmente. Que é partes do caos. Aliás, nós quando a primeira noite em que ficamos, agora vou ter que usar Toubab Diallo, eu já não sei se isso era fora se já estávamos nessa fase, fora da primeira, se a autoestrada já tinha acabado ou não, se a Estrada Nacional... Não, ainda estávamos na Nacional 1. Ainda era a Estrada Nacional 1. Ainda era a Nacional 1, sim. O sítio foi espetacular, isso ajudou a fazer essa passagem que a gente vai se habituando, mas quando mudas para estradas que não é Nacional 1, estradas regionais, o descanso é outro, podes quase pedalar a par, conversar. Sim, muito mais relaxado, mas foi mesmo quase a mudança, assim que virámos da Nacional para a regional, pronto, era uma estrada, era a ideia da África, quando aquele foi ali urbano, foi o contacto com a África dura de trânsito, de confusão e de caos. E da pobreza extrema. Embora, com algumas, ainda mesmo assim, que foi pincelado, e isso aconteceu muito no percurso, que é, eu não consigo dar um toque de o que é que foi um highlight da viagem, mas foram muitas pequenas coisas, que é aquela praia onde tivemos com as carroças e os pescadores. Foi logo no primeiro dia, ou seja, saímos da estrada, numa terriola ao lado, era dezenas de havia a particularidade de os barcos virem quase até terra, mas ir dentro da água, e as carroças entrarem com os cavalos dentro da água, com carregadores, com o peixe em cestos à cabeça. Sim. Não é? E as carroças dentro da água, nunca tinha visto uma coisa... Depois numa paisagem lunar, não é? Uma paisagem lunar, tudo em que eles faziam a queima do peixe, presumimos nós que fosse para alguma espécie de fertilizante para pôr na terra. Aquilo de facto era E depois acabamos o dia, apesar da estrada muito, muito má, mas depois aquele dia parámos numa encosta lá num guest house numa encosta em Toubab Diallo. A gente teve muita facilidade em falar a língua senegal. Fabuloso, à frente à praia, de repente ganhámos ali mergulho no mar, ganhámos ali almoço jantar na praia, com djambés e malta a tocar, uma coisa surreal, mesmo é para isto que viemos.
E depois, a partir daí, nas estradas regionais, era os Boabás, o Imbondeiro, que é Boabá, eles chamam de Boabá, assim uma palavra. Seria muito parecido com isto. Com o Imbondeiro, que eram com aquelas árvores com um tronco gordo e gigantes. Quando te referes a gordo é a árvore. Árvore. Não estava a falar. Não era do teu parceiro de viagem. Não. Às vezes não conseguia ver a árvore e dizia, pá, desvia-te um bocadinho. Já percebi. Rui, eu não sei se tens esta percepção, mas na minha memória visual e na minha memória de cheiros, ficavam sempre as manhãs. Sim, não ajudava, é verdade. Mas estavam as manhãs e a cor das manhãs, da terra vermelha, não é? Dos poucos carros e dos embondeiros, não é? Isso ficou-me na cabeça. Sim, isso é um ponto alto. Sempre. Aquelas manhãs, até às 9h30, 10 da manhã, nós tentávamos levantar sempre muito cedo, logo assim que o sol nascia, idealmente começámos a pedalar. Era fabuloso, era a melhor fase. Aldeiazinhas, as pessoas simpaticíssimas a dizerem-te os miúdos a cumprimentarem-nos, a correr atrás das bicicletas. Era incrível. Fabuloso. Era só vivendo, ou seja, foi para isso, no fundo, é para isto que estamos aqui, para estar a desfrutar desta... É verdade. Olha, tu consegues dizer aqui aos nossos muitíssimos ouvintes e que visualizam o teu canal, de quantos quilómetros é que ao todo teremos feito nesta viagem, te recordas? Não foram muitos? 600, entre os 600 e os 700, não é? Que nós fomos dividindo e, desta vez, e porque já temos mais experiência, fomos sempre tentando concentrar a maior parte do pedal de manhã, para evitar o calor, e também para conseguirmos aproveitar a parte da tarde para descansar e socializar e conhecer. Portanto, e acabou por ser uma coisa... O que é que achaste do percurso em si, em termos de dificuldade? É muito fácil. Ou seja, para quem... É muito plano, porque é uma zona da África bastante plana, depois tem ali a zona pantanosa de Bissau, mas basicamente é quase plano. A dificuldade do desafio é o calor que estava, à medida que íamos andando para sul. Em Dakar ainda estava ligeiramente fresquinho, mas aproximando de Bissau, aquilo estava muito calor. A partir havia dias em que a gente andava 2 km e estávamos a parar para beber mais água. E havia essa curiosidade, é que, para meu espanto, provavelmente não teu, água canalizada, água potável, não existe. E a água era vendida em sacos de plástico, comercializada em sacos de plástico, não é? Sim. E chocou-me, provavelmente a ti também, a quantidade de lixo que vimos, não é? Porque as pessoas não... Aliás, não há recolha de lixo, não é? O lixo acumula-se e as pessoas vão queimando lixo, as que queimam, não é? E isso foi uma coisa que me espantou. Portanto, nós, em média, por dia, não fazíamos muitos quilómetros. 70 no máximo. 70. Talvez, eu acho que houve um dia que fizemos 80 e tais. Talvez nos primeiros dias. Está no Strava. Depois eu coloco aqui está lá, tenho lá os vários, o track que fizemos. Track disponível. É só seguir. Portanto, arrancámos de Dakar e depois com destino à Gâmbia, não é? À Gâmbia, sim. Com passagem pela Gâmbia. Tu recordas, Rui, portanto, ao longo deste percurso acabámos por nunca ficar em tenda. Sim. Fomos ficando em hostels, pequenos hotéis que íamos encontrando no caminho, não é? Que víamos ao de véspera ou mesmo já durante o caminho, consoante o que desse. E eu recordo, talvez na terceira noite, ficámos numa aldeia, que era a aldeia de Sessène, em que foste, com o teu francês fluente, perguntar se haveria algum sítio para ficarmos, e fomos recebidos pela filha do Presidente da Junta de Freguesia, do chefe da aldeia. Sim. Que era ou seja, eu já sabia disso, foi também uma dica dada aqui por outro viajante, o Francisco França, que também está a fazer uma viagem fabulosa e que esperemos tê-lo aqui no nosso podcast para contar essa aventura, que era uma facilidade por todo o Senegal, era um país muito fácil e também por toda a África. No fundo, tu falas cada aldeia tem um chefe e tipicamente ele facilita-te, tu falas com ele, onde é que eu posso meter aqui a minha tenda, onde é que eu posso dormir, e ali eles foram mais simpáticos e aceitaram que nós ficássemos na casa deles, portanto tivemos ali essa foi a primeira experiência que tivemos na casa, portanto sim. É uma casa que é giro, estás numa aldeia e teres uma experiência tal local, eles fizeram-te comida, tomámos bem pela primeira vez à maneira africana. Exato. Com 1 litro de água, praticamente, para cada pessoa. Novamente é ali que nos soube pela vida. Foi maravilhoso.
Experimentámos, acho que foi a primeira vez que experimentámos a bebida oficial do Senegal, o Bissap. Bebida oficial, Bissap. Que nos tornámos fãs do Bissap. Aquela bebida vermelha. Bebida vermelha. E essa hospitalidade é fabulosa. Dois brancos esbaforidos, completamente sujos e imundos, de repente entram na casa daquelas pessoas. Casa tipicamente africana, e mesmo assim, no fundo, era o chefe da aldeia. Portanto, era a melhor casa da aldeia, provavelmente. Era uma casa que estava em remodelação. Esta estava em remodelação, sim. Portanto, fomos estrear, provavelmente, ali a sala nova, quase. E tínhamos... A casa tem, à maneira africana, tem as cabras, as galinhas, a bicharada, o burro. Andava tudo no pátio interior da casa. E tivemos a servir um belo jantar. Foi uma experiência muito gira. Recordas, Rui, nós portanto, seguimos direção sul, Senegal, e recordas-te da entrada na Gâmbia e como é que foi, como é que correu, como é que tu recordas a entrada, a passagem na fronteira, que era uma coisa que estava sempre ali algumas questões. A fronteira foi assim a primeira vez que passei assim numa fronteira africana mais hardcore, mas que não é um hardcore, esta no fundo é um softcore. Caos, andámos um bocadinho de um lado para o outro, mas foi relativamente rápido. Mais fácil do que esperávamos, não é? Acabou por aquilo, parecia muito confuso, mas depois... Fomos abordados por muita gente para nos tentar ajudar, nós fomos sempre declinando. Esquerda à direita e de repente estávamos na Gâmbia. Estamos na Gâmbia. Na Gâmbia, a experiência, aqui o topo da Gâmbia para mim, foi a passagem de ferry, que é uma coisa... De Barra... Para a capital da Gâmbia, Banjul, certíssimo. Que foi um ferry à maneira africana, carregado de gente. Tivemos que esperar que enchesse, as horas ninguém sabia muito bem, era dia meia hora, acabou por ser, ficámos lá um par de horas, mas foi interessante porque ficámos a falar com as pessoas que estavam lá, no barco era um ferry, portanto leva carros, caminhões e pessoas que carregam... novamente as carroças puxadas por pessoas, uma parte delas, mas com uma vaca, uma delas, que aqui é mais... Uma padiola levada por uma pessoa que transportava uma vaca viva e atada, coitada. Que teve ali não sei quantas horas. Uma bicicleta com mais de 20 galinhas, cabras a serem puxadas. Aquela imagem de um ferry, faltava essa passagem de um ferry africano. Inacreditável. Quase sobrelotado. A alternativa havia uns barcos que faziam ligação, que eles saíam do barco e carregavam as pessoas às cavalitas. Optámos pelo ferry. E acho que bem. E bem, não contei quanto é que chegavam. Havia a possibilidade de arranjar algumas hérnias aos carregadores, alguém que fosse pegar, que ele podia não correr muito bem. Portanto, tens também, como eu tenho, muito presente essa passagem, já na Gâmbia, essa passagem de ferry, que foi... das coisas mais surreais que eu já vi, pela quantidade, pela confusão, pelos animais, por tudo, uma coisa louca. Nós ficámos num lugarzinho simpático, ali num cantinho, relativamente... Já depois da capital? Não, no barco. No barco, sim. Conseguimos, estávamos numa visão privilegiada para ver... Sim. Parecia um filme, aqueles andares... A saída uma coisa brutal, só que só rezavas para não seres atropelado. Qualquer pessoa que caísse ali, eu acho que não sobreviveria. Portanto, chegámos a Banjul, acabámos de passar, portanto, a capital da Gâmbia, passámos mais ou menos ao lado de Banjul e dirigimos para Saracunda, onde dormimos perto da praia, uma guest house, ou não sei como se chama, que impressões é que ficaste da Gâmbia? Ficaste com... A Gâmbia é o país mais turistificado, portanto, foi que tivemos menos contacto, porque também nós fizemos isto, outro é um pequeno pormenor, nós fizemos na altura do Ramadão, o que significava que nem sempre havia algumas restrições, embora nós não sentimos, mas havia menos movimento. Menos movimento, provavelmente. Que se sentia. Percebe-se que a Gâmbia, há ali alguma questão do turismo sexual feminino, que existe, ou masculino. Muito evidente. Muito evidente ali na Gâmbia. Portanto, de mulheres ocidentais irem para lá. Britânicas, a maior parte daquilo que nos pareceu. Vários, e nota-se isso, mas é muito mais, portanto, é um país com mais resorts, portanto, virados para a praia, com palmeirinhas, portanto, quase que parecia achámos um bocadinho menos interessante, depois do Senegal, não foi? Basicamente, no fundo, é um país pequeno, nós acabámos só por atravessarmos o rio,
E rapidamente, provavelmente menos de 100 km ou menos ainda, estávamos outra vez no Senegal. Sim, Entramos na segunda parte do Senegal. Que também correu bem, a entrada depois no Senegal também correu bem. Quando entramos no Senegal, fomos dormir e para mim talvez tenha sido das noites que mais me marcaram. Eu queria perceber se tiveste a mesma percepção. Nós não tínhamos onde dormir, fomos andando e chegou uma hora que estávamos já cansados, já tínhamos alguns quilómetros feitos, começava a ser já tarde e parámos numa aldeia que se chamava Djinaki, onde fomos recebidos pelo Sr. Colli, que era o chefe da aldeia, e gostava que falasse um bocadinho sobre isso. Do que é que te recordas? O Sr. Colli era um arranjador, além de chefe da aldeia, era também um arranjador de rádios, daqueles de transistor, daqueles rádios antigos, e era uma pérola assisti-lo com ferramentas. Ele tinha na entrada da casa dele, tinha uma espécie de mesa de ferramentas, e é uma espécie porque era uma coisa muito improvisada, muito africana, muito rudimentar. As ferramentas eram peças também auto-feitas, não era uma chave de fendas, era um ferrinho com uma afiado para ter ali feitas para o próprio. E ele arranjava os rádios dos vizinhos aí da aldeia, e era curioso porque estava ele, aquela imagem é lindíssima, ele a arranjar os rádios, do outro lado da rua que era uma estrada de terra batida. Sim. Varrida todas as manhãs pelas mulheres. Do outro lado da rua estava o vizinho dele, era arranjador de televisões, estava ele tinha um molho de rádios enorme, e do outro lado da rua estava uma espécie de rádio popular ali do sítio. E eles eram, vamos ir lá arranjar, era muito, muito, muito giro. E a forma como ele nos recebeu é impressionante. Novamente foi dois brancos, todos sujos, uma aldeia que não tem tantos turistas quanto as outras, porque não tem, muito, muito, muito pequenina. Novamente perguntámos se havia sítio para dormir, e ele cedeu-nos o quarto dele e da mulher, que a filha pediu às filhas para limparem o quarto, e os pertences deles eram uma mala pequenina de viagem e pouco mais. Que é retirada. Limparam o chão era chão de terra, mas tinha uns tapetes por cima, uma casa muito humilde. Criado luz alite. Sem vidro nas janelas. Com terra, as casas de adobe, aquela lama, e é um testemunho de generosidade. Deu-nos comer, portanto, deu-nos jantar também. Curiosamente comemos cabra, que foi provavelmente um dos melhores jantares que tivemos. Mais ninguém comeu cabra, toda a gente estava a comer pratos vegetarianos, portanto significa que houve uma quantidade de criancinhas que não comeram nada para nós comemos. Mas, e pode ser até, esta generosidade africana pode ter a ver também com a necessidade que eles têm de, quando precisarem, eles para a própria sobrevivência têm que ser generosos, porque para dar, porque um dia podem ser eles a precisar e é preciso ser, mas nós aqui, se de repente alguém batesse aqui à porta, bicicleta, não ias ceder o teu quarto para eles ficarem. Portanto, é de facto é marcante. É marcante, e foi muito interessante. Quem menos tem, tudo dá. Sim. Não é? Quem menos tem, tudo dá. Aquilo foi... acho que tanto eu como tu só não ficámos emocionados, porque somos profundamente homens, claro, de coração de ferro, não é? Sim. Mas coração empedernido. Mas se não fôssemos, tínhamos ficado muito emocionados com aquela atitude que marcou-nos brutalmente. Foi. E nós no dia a seguir fizemos questão de deixar algum dinheiro. Nada nos tinha sido pedido, ele não queria aceitar. Sim, mas provavelmente o pouco dinheiro que lhe deixámos representaria dinheiro do mês. Sim, para mim também, acho que todas as noites que passámos, essa para mim talvez tenha sido a noite que mais me marcou por essa generosidade. E depois o dia incrível. O fim do dia foi muito agradável. O que a gente fez foi estar sentados, aquilo era uma aldeia da beira-estrada, era o equivalente à nossa Nacional 2. Era uma aldeia que dava para a estrada, portanto a estrada é alcatroada, por isso a estrada principal. A aldeia são estradas de terra, e a única coisa que existe é, do outro lado da rua, uma mercearia ou duas mercearias, leia-se, 2 contentores, com meia dúzia de produtos. Meia dúzia de produtos,
Pá, e passámos lá, não sei, uma hora, ou mais tempo ali. Só a apreciar, Só apreciar, falar com as pessoas, metiam-se connosco, falavam. Motas a serem com 3 ou 4 pessoas sentadas na moto. Sim, a vida a acontecer, no fundo é a vida toda. A autoestrada é quase um rio, portanto aquilo era um antigo rio onde tudo acontece, depois havia uns miúdos a jogar à bola, fomos ver ali uns miúdos a jogar todos futebol. Descalços num campo pelado, uma coisa incrível. Quem seria o potencial futuro campeão. E no fundo muito simples, pá, mas maravilhoso. O senhor à noite, ele estava a dormir, a olhar para as estrelas, a dormir. Ele estava cá fora, na rua, quando nós chegamos. Foi de facto uma experiência incrível. Única, só para quem... fabuloso. No dia a seguir, arrancámos, seguimos em direção a sul, passámos a última cidade assim, maior, que era Ziguinchor, já no sul do Senegal, e depois entramos na Guiné-Bissau. Sentiste... Que diferenças sentiste quando passaste do Senegal para a Guiné-Bissau? Já foi o primeiro sítio onde tivemos que pagar, nas outras sou logo aí com os vistos, nos outros países francófonos, em inglês, holandês ou lá na Gâmbia, os vistos, nós não pagávamos nada de visto, chegas a Guiné, portugueses têm que pagar 180 euros. Temos que pagar visto, o que se notou... Sem recibo, as estradas, que já nos tinham avisado, e que é verdade, as estradas deterioraram drasticamente. As estradas de Alcatrão, passámos as estradas de terra batida, 80%, se calhar. Sim, e percebe-se, ou seja, como a Guiné tem muito lodo, muitos rios, as zonas baixias, onde se percebe que os rios devem inundar na altura das chuvas, o Alcatrão desaparece todo e aquilo era a estrada. E não sei se tiveste essa percepção, eu tive e fiquei espantadíssimo com o parque automóvel, tanto do Senegal como da Guiné-Bissau, é inacreditável. Sim. O transporte público não existe. E existia os toca-toca, não é? Umas carrinhas, normalmente Mercedes, que tinham sido arrancado todo o interior e onde tinham sido postos uma série de bancos corridos que atravessavam essas estradas de terra batida terríveis, cheios a uma velocidade inacreditável. E o que me fez sempre pensar foi, portanto, nós fomos numa altura em que não havia chuvas. Em época de chuvas, estas estradas têm que ser necessariamente, se não intransitáveis, de difícil passagem, não é? E como é que aqueles carros, como é que aquela gente se consegue transportar? Deve demorar muito tempo. E uma dificuldade imensa. Não chega, de vez em quando não chega. Também outra coisa que alterou foi a pobreza das pessoas. Portanto, sente-se mais pobre ainda que o Senegal, ou seja, nas mercearias antes ainda tínhamos o atum e alguns mantimentos, o queijo Lavage Carri, que passa aqui a publicidade, nos acompanhou a nossa salvação, pão e queijo. Mas até isso deixa de haver e há uns tubérculos, há água, cada vez há menos coisas. Em plástico, cada vez há menos não há água fria. Não há água fria, não há eletricidade. Essa outra grande mudança, deixou de haver eletricidade, não há, exceto em Bissau, na capital, não há energia elétrica de rede. Não há saneamento, não há energia elétrica. É inacreditável. Toda a Guiné. Hoje, depois, essa pobreza que leva pessoas que vivem, como um dos senhores com quem nós nos cruzámos e conversámos, que vivia na Guiné-Bissau, vivia em Bissau, e para ter cuidados médicos fazia não sei quantos quilómetros, já não me recordo exatamente quantos quilómetros, para ir a Ziguinchor, para ir ao hospital de Ziguinchor, porque o hospital da capital da Guiné-Bissau não tinha condições mínimas para atender e para prestar os cuidados, não é? Isso chocou-me bastante também. Sim, era... Mas sentiste, eu senti pelo menos que a Guiné-Bissau tem um potencial natural gigante, não é? Nós vimos cajueiros carregados de caju, vimos mangueiras carregadas de mangas, e a sensação que dava é que aquela gente vivia na absoluta miséria quando tinham muitos recursos ali disponíveis, não é? Acho que mais tarde percebemos mais ou menos porquê, não é? Porque até é sempre boa ideia fazer um negócio de mangas, de importação de mangas, foi uma ótima ideia. Era uma ótima ideia. Problemazinho. Exceto como é que se havia para já, vários problemas. Começa logo com a rede toda que há ali de influências e de corrupçãozinha que há por todo lado, além de não haver eletricidade, para a questão prática de trazer da preservação da fruta, mas de facto, ou seja, percebe-se que ainda são os cajueiros e os mangueiras dos portugueses
que ficaram lá, ou seja, plantados há 50 anos e que caem, que ninguém apanha. Que são desaproveitados. Desaproveitados. Absolutamente desaproveitados. Sim, perguntámos muitas vezes como é que aquela gente sobrevive, não é? Porque é disso que estamos a falar. Estamos a falar de pessoas que sobrevivem, que não vimos ali uma agricultura extensiva, não há uma agricultura extensiva porque não há condições, não há nada, não é? Não tem nada. Mas dava mesmo assim, eles apanhavam algumas, via-se umas hortazinhas, porque a terra é bastante fértil, mas é subsistência, não há muita coisa. Portanto, pedalámos então em direção a Bissau, não é? Chegada a Bissau, qual foi a tua grande impressão de Bissau? O que é que sentiste em Bissau? Bissau, os arredores eram bastante caóticos, não tanto como o Dakar, mas se calhar com menos, se calhar porque vínhamos, durante muito tempo tivemos em meios pequenos, foi um bocadinho decepcionante, era muito feio, prédios sem nada destruídos, portanto foi ali um bocadinho um downgrade, começar a ser, ei pá, a Bissau é só isto, e depois ainda precisam uns diazinhos, mas de repente nada como baixar as expectativas, porque depois acabámos por ter, o sítio onde escolhemos para ficar era mesmo o centro, e o centrinho histórico de Bissau é giro, tem o seu interesse, porque tem aquela a muralha portuguesa, com aquela o edifício alma dos colonial, com o edifício dos Correios, a igreja, no fundo edifícios que tu te identificas, que têm calçada, E achas etc. que foi mais especial para ti estar em Bissau? Pelo menos senti isso, que Guiné-Bissau acabou por sendo mais pobre, tendo menos condições, acabou por ser talvez dos 3 países por onde passámos o mais marcante, porque havia esta ligação clara a Portugal, não é? Tem sido mais colónia, não é? Tens a língua logo, que facilita. As pessoas também são, mas igualmente, eu diria que acabámos de passar por pessoas também igualmente boas, mas falavam. Claro, a comunicação era muito mais fácil. Portanto, gostei, talvez, uma ligação especial só por essa ligação histórica. Rui, se eu te perguntasse o que foi para ti nesta viagem toda, o que é que foi o melhor? Se tivesses que dizer o que é que retirarias como melhor de toda esta viagem? Eu acho que é toda a experiência ou seja, não há nenhum momento que eu consiga dar assim um highlight, é toda esta visão das pessoas e de sentir o quão gentis elas conseguem ser e perceber o que é um bocadinho, o que é viver como elas vivem e se calhar ajudar novamente a ser um bocadinho ainda mais tolerante, porque a vez quando falo nesta viagem, para quem não conhece, parece que é uma grande aventura, epopeia atlética, mas na realidade nós somos só uns brancos privilegiados que tivemos a sorte de viver ali uma aventura. Sim. Mas uma aventura na realidade não é uma aventura. A aventura, passar um dia a comer caju ou não haver, ou passar um bocadinho de sede, isso é o dia-a-dia daquelas pessoas que vive. Eles sim, nós estávamos ali 2 semanas, mal ou bem não havia, o queijo acabou, mas comíamos pão duro durante 2 dias, mas sabíamos que daí a 2 semanas nós voltamos para a Europa, se acontecer qualquer coisa, 4 horas de chegar à civilização. Pegamos no avião, e aquelas pessoas não, estão ali, e eu acho que devemos tratá-las com dignidade, que é ou seja, deve ter respeito, e quando invado a casa delas, eu devo tratá-las, e tentamos tratá-las com dignidade, porque merecem, e sermos honestos com elas, porque nós estamos ali estamos de passagem, somos os privilegiados, e o que eu tento trazer e o que eu trago é esta tolerância, perceber que há um contexto que as pessoas têm, e se calhar por isso é que elas pensam alguns comportamentos quando saem daquele contexto, porque aquela é a vida delas. É verdade. E dá-nos umas chapadas de humildade e dizer, e quando é claro que nos primeiros dias e estou a tomar duche durante 10 minutos e penso, estou aqui a gastar não sei quantos litros, e aquela gente usa 1 litro de água. 1 litro de água e tem que dar bem. E tem que usar. E se calhar não é todos os dias. E se calhar não é todos os dias que consegue gastar 1 litro de água. Portanto, essa é as pessoas, o que eu trago, se calhar, é a gentileza das pessoas,
e a dignidade das pessoas é talvez o que eu trago da viagem. Concordo contigo. Da viagem toda. Concordo contigo. Mais do que os cheiros, as imagens, as paisagens, claro que também são impactantes. Para mim também o que eu trago desta viagem é a dignidade das pessoas a viverem muito mal e a generosidade das pessoas que quase nada têm, mas mesmo assim estão dispostas a partilhar. Isso foi uma coisa que me marcou muito e que me fez muita vontade de, sendo eu um privilegiado a viver na Europa, poder fazer, nem que seja uma coisa à minha escala, uma coisa pequenina para poder ajudar. Fiquei com essa várias ideia muito vezes presente. nós tínhamos pessoas, nós deixávamos cair, tivemos vários pequenos casos de deixávamos cair o pão, ou deixámos o pão na mercearia, que não comprámos e depois não levantámos, e os senhores foram ter connosco. Sim. Uma hora depois, voltaram para trás para nos dar tivemos essa experiência. Voltaram para trás para dar o pão. Sim. Honestas. É fabuloso. Não, e tiveste outra experiência também de honestidade, foi logo no primeiro dia à saída da Dakar, que estamos a filmar, aí fomos um bocadinho incautos, não é? Fomos um bocadinho incautos, porque estávamos tão entusiasmados com toda aquela azarra, a querer captar aquilo tudo, mas conta tu, Rui. Não, é essa. No fundo estava eu estava já armado que sou o maior daqui, que já conhecia isto tudo, pedia com o telefone na mão, obviamente que estava um iPhone, estava mesmo a pedir para ser levado, para o miúdo que leva o telefone, e de repente ele é a própria população que o agarra, também fui ali atrás dele, e tira o telefone envergonhado e dá-lhe uma descompostura que é não se rouba. Não se rouba as coisas, não se rouba, e devolve o telefone. Portanto, é uma... E nós muitas vezes nos perguntamos se isto fosse aqui em Portugal, na Baixa de Lisboeta, se haveria pessoas a intervir daquela maneira para evitar um assalto. Tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas. Rui, quero dizer-te que fiquei um bocadinho desiludido com a tua resposta, porque quando eu te perguntei o que é que tinha sido o melhor desta viagem, esperava que dissesses que era eu. E portanto, nesse sentido... Eu agora queria te perguntar para ti o que é que foi o pior desta viagem. Espero que não seja eu. Espero que não seja o facto de termos que partilhar leito durante vários dias. Houve alguma coisa que tu dissesse, olha, foi o pior da viagem, correu mal, não gostei disto? Alguma coisa? Já tivemos várias vezes esta conversa e de facto foi uma viagem agora, e vou só dizer isto uma vez. Ninguém vai ouvir. De facto, correu tudo muito bem. Ou seja, não há nada não temos nada, não nos chateamos uma única vez, não houve, tivemos sempre, e somos muito positivos, já tem a ver também com isso, com essa atitude positiva, portanto, todas as coisas, mas nem são más, nem são, tudo o que vai acontecendo, aproveitamos e usamos e bebemos aquilo como se fosse, isto é uma coisa espetacular. Olha, a vaca fez... É muito curioso que essa história que acabaste de contar de ter sido assaltado, ter sido roubado o telemóvel, nós contámos-la como exatamente com a perspectiva bem, já viram como esta gente é honesta que ainda foi agarrar o bandido para nos devolver o telemóvel. Eu também acho, eu concordo em absoluto contigo, isto foi uma viagem que me marcará para todo o sempre, que eu adorei, e acho que nós conseguimos ter esta dinâmica de, mesmo perante as coisas que são difíceis ou que não correm tão bem, nós olhamos para aquilo de forma positiva e como mais uma forma da gente poder aprender qualquer coisa, e eu acho que o truque, no fundo, em todas as viagens, no fundo é esse, não é? Outra que vale a pena falar, o desenrascanço ainda sobre esta, o desenrascanço que tu vês, as avarias que fomos tendo na bicicleta, os furos, se calhar, mas deu só 9, Rui. Foram só 9 que eu tive. Eu também foram só uns 7 ou 8. Os furos, mas tirando que houve um outro que foi mais chato, estava um calor, mas mesmo assim resolveu-se, fazia parte, era muito para parar. Avarias que foram acontecendo lá, tocou as pessoas, há oficinas por todo lado, improvisadas. Uma cena que eu me recordo é o pedal ter-se... Tinhas perdido 2 ou 3 parafusos, ou seja, aquilo estava quase a cair. No sítio quando eu me apercebo disso, no sítio onde a gente para, olha para o outro lado da rua, estava uma oficina de motas. Aí vamos lá com a bicicleta e o miúdo estava na entrada, olha para nós, baixa a mão e a estrada tinha ali areia, terra batida, ele tinha ali um bocado de areia, ele começa com a mão a esfregar a terra e a areia
e começa a tirar parafusos do chão e um deles e outro foi tirar lá uma moto que lá estava para ser reparada. Ou a soldadura, que não estávamos a perceber, houve uma coisa, teve que ser um parafuso que estava moído, não conseguimos apertar o guiador. Ele aparece com a máquina de solda, pensámos que ele ia soldar, dizer que não quer. Mas ele usou ali soldou um outro parafuso àquele para poder tirá-lo, desaparafusar e voltou e substituiu. Portanto, este desarrascanço, mais ou seja, que são eleições da África, mais aquela, em vários casos, a sandália, estávamos lá no mercado, de repente uma havaiana parte-se, rebenta-se, uma havaiana tua, e a senhora que estava lá a vender, um mercado de peixes, portanto, não tem... Estava lá uma senhora sentada, olha, imediatamente, ela pega em ti, sem que eu nada pedisse, chama-me, e vai reparar sim, com um pequenino pedaço de madeira e com um arame consegue reparar-me o chinelo e eu nesse mesmo, no outro mercado, também partiu-se uns óculos, a haste dos óculos partiu-se, plástico da bicicleta, eu ia dar aquilo ao miúdo, parece um senhor, não, diz aos miúdos que não fazem nada, e de repente, passado arranja-te aquilo, arranja aquilo, cola e dá-me é incrível. Esta lição da África, esta reutilização, esta necessidade. Aquilo que para nós é lixo, ou que já não tem utilização, para eles há sempre uma forma de reutilizar. Isso é uma lição de vida, de facto. É uma lição de vida. Não... Ok. Olha, Rui, se a tua bicicleta pudesse falar, que histórias contaria sobre ti? Não poderia. Falaria bem de ti como dono ou não? Falaria bem de ti como utilizador ou não? O que é que diria de ti? Eu trato bem dela, relativamente bem. O meu amigo Vasco provavelmente não vai concordar, mas eu trato bem dela. Que eu gosto, que eu dou utilização. Podia fazer mais ainda. Depois tenho vida familiar também para gerir. Mas falaria que vivemos histórias muito engraçadas e que sobretudo mete bonitas paisagens, pessoas simpáticas, bons mergulhos. Seria essas histórias que ela iria contar a ti. Olha, como é que viajar de bicicleta mudou, se é que mudou, a tua forma de olhar para mapas, distâncias, lugares? É agir quando acaba, depois de uma viagem, ao fim de alguns dias a viajar de bicicleta, de repente as distâncias são diferentes. Tu vês, quando olhas, agora vou fazer 20 km e sei mais ou menos o que é, e percebo onde é que é a zona, se tem uma montanha à frente, aquilo 20 km tem uma perspectiva diferente. Ou seja, quando passo nos primeiros dias, quando passo para o carro ou para a moto, de repente aquilo já não é exatamente a mesma. Tudo parece fácil, é? Aquilo parece muito mais fácil, aquilo já não penso da mesma maneira, e olhando à distância, eu gosto muito de mapas, de olhar para mapas, e é giro, quando se faz de bicicleta, tens uma ideia mais de tudo, né? De carro muito rápido. Sim. E não dá para, ou seja, vês uma paisagem de bicicleta, eu consigo olhar para o mapa, esta zona da África para onde andamos, e tenho uma noção muito pormenorizada, muito mais concreta. E esta coisa dos mapas é uma coisa um bocadinho old school, mas eu também sou desses, eu também sou do tempo dos mapas e não dos GPS, que nos dá esta perspectiva de localização, não é? Nós deixamos de olhar para um ponto e para uma seta e começamos a ter uma percepção de contexto, que é uma coisa que eu acho que a gente vai perdendo com o GPS, Sim. Não é? Sim. Olha, que parte de ti mudou mais desde que começaste a viajar de bicicleta? Alguma coisa que tenha mudado em ti? De espera, que estava a tentar juntar o que é que mudou, não muda a minha... As pessoas veem-nos de forma diferente. Uma pessoa que chega de bicicleta é vista de uma forma diferente, ou seja, não tem tanto mudado em mim, mas abre-me portas que sem a bicicleta não conseguiria. Se eu chegasse e sinto... lembro-me de estar de vez em quando as pessoas ficam sempre a olhar para nós com um ar de extraterrestres, quase, uns super-heróis, malucos. Sim, ou super-heróis, ou provavelmente malucos também, pode ser. Eu queria ver o lado positivo. Ou um misto das duas. Estes tipos. E isso permite, às vezes, abrir portas e falar com as pessoas, se calhar porque chegámos lá de bicicleta, porque acharam, na primeira viagem que nós fizemos de bicicleta na Costa Vicentina, na placa, quando chegámos a Sagres,
estava lá um senhor que tinha uma casa lá ao pé da placa, que nos tirou uma fotografia, depois começámos a falar e de repente acabámos a ir almoçar à casa dele, e foi um velho pescador com muitas histórias, e foi por ter se calhar a bicicleta que me deu esse espaço, e que me torna, e que as pessoas abrem-se um bocadinho mais, e o que muda em mim é que vou conhecendo mais pessoas. E ganhando mais perspectivas, e ganhando mais tolerância por causa do meio em si, mais tolerante. Portanto, sentes também que a bicicleta de facto é um abre conversas, é um desbloqueador. É um desbloqueador gigante. É um desbloqueador de conversas, sim. É o clássico em qualquer café onde se para no interior de Portugal ou do sítio, há sempre lá uns autóctonos, uns locais mais cómicos, ou que disparam logo, ou mais atrevidos, começam logo a bicicleta, lavando logo a boca, ganda malucos, para vir aqui de bicicleta, sim. E começas logo a... E não sentes também, que, no fundo, nós gostamos de viagens de bicicleta, gostamos deste paparicanço que sentimos, não é? Há ali qualquer coisa gostamos de ego, não há outra forma de dizer isto, não é? Nós sentimos que fazemos alguma coisa que uma percentagem grande da população não faz, e que olha para nós com esse olhar de alguma espécie de admiração. Isso também nos dá alguma espécie de satisfação, não é? É um bocadinho, é um empoderamento. É um empoderamento, todos temos um bocadinho de ego, e a própria, eu faço voluntariado, às vezes é para fazer bem a mim próprio, é para fazer bem ao terceiro, porque aquilo sabe-te bem. Sabe-te bem. As pessoas, tão bonzinho, e as pessoas agradecerem, também te alimenta. Também te alimenta, claro. E é desafiante, tens a questão do desafio de fazeres uma coisa que é difícil, e que as pessoas olham para ti, e tu, à medida que tu vais habituando a estas viagens, e percebes que não é assim tão difícil, e que vais, mas é como um atleta que não faz os 100 metros em menos de 10 segundos, não é de um dia para o outro, é ao fim de muitos anos a trabalhar, e aqui também é um bocadinho, vamos fazendo, e quanto mais fazes, percebes que o mundo é realizável, que consegues ir mais além, e que não é preciso. Eu acho que utilizaste uma expressão que é exatamente isso, é o empoderamento, não é? A bicicleta dá-nos um empoderamento brutal, não é? Porque a gente consegue fazer de bicicleta e a gente consegue transpor isso para depois muitos aspectos da nossa vida, sim, não é? Sim. De força, de resiliência, porque a bicicleta não são só paisagens bonitas e vento ameno, não é? Na face. A bicicleta é muitas vezes sacrifício, muitas vezes dor, muitas vezes desconforto, muitas vezes o questionamento do que é que eu estou a fazer, para quê? Tanto sacrifício, eu tenho moto, eu tenho carro, não é? Sim. Eu até tenho uma família que gosta de mim, o que é que eu estou a fazer, não é? Mas depois, no final da jornada, há essa coisa que só o viajante, só o ciclista consegue perceber, que é a sensação de plenitude, de satisfação pessoal, de empoderamento. Sim. Eu acho que é isso que nos vai motivando. Agora, perguntas rápidas para respostas rápidas. Rui, o que levas sempre, mas sempre, numa viagem de bicicleta? Epá, que excelente pergunta. Estive a trabalhar, eu estive a preparar isto, foram anos. Que excelente pergunta. Um rolinho de papel higiênico. Também dá jeito. Também dá jeito. Que é uma peça importantíssima. Importantíssimo. Rui, o que é para ti um bom dia de viagem? O dia perfeito de viagem de bicicleta? Um bom dia perfeito de viagem de bicicleta. Também gosto muito dessa pergunta. Consigo. É levantar-me cedinho. Eu gosto muito de levantar cedo, dada a minha avançada idade, para conseguir fazer muitos quilómetros. Tenho que compensar, começando mais cedo que os outros. Começo a pedalar com o nascer de sol. Está, obviamente, vento ameno pelas costas, está pela frente. Para um dia que tenha umas belas paisagens, um belo sítio para parar e para mergulhar, e a meio, ou melhor, não necessariamente com esta sequência. Portanto, vou dizer outra vez no princípio para parecer bem. Vais me dar trabalho que eu vou ter que editar isto tudo. Corta aqui. Então, para mim, um dia perfeito começa muito cedo, levantar antes do sol nascer, assim que o sol começar a nascer, as primeiras luzes do dia, começar a pedalar, com o vento pelas costas. Obviamente. Quente, mas não demasiado. Não demasiado, que vai aumentando ao longo do tempo, onde passe por aldeias engraçadas, com pessoas engraçadas, onde paro num café e troco 2 ou 3 dedos de conversas com personagens engraçadas, que há personagens fabulosas que se vão encontrando aí pelas nossas aldeias.
que tenha paisagens de montanha ou de mar, e que depois no fim eu gosto de parar antes do almoço, que pode ser 2, 3 da tarde, preferência à beira do rio ou à beira de uma praia. O rio é ideal porque não tem que sujar com o sal, depois incomoda e fica aqui fica às costas, e acabar o dia a dar umas belas mergulhaças e a seguir ir passear por numa aldeia ou numa cidadezinha pequenininha, ainda conhecer qualquer pedalar de manhã até ao início de tarde, e depois ficar a descansar o resto do dia. Pergunta rápida para resposta rápida. Viagens a pedal de bicicleta a solo ou em grupo? O que é que preferes? Gosto muito de viajar a solo, que é uma experiência. Vais ter que conhecer a ti próprio e o que está à tua volta. Quando vais com outra pessoa, grupos pequenos, conheces muito mais a outra pessoa. Foi o caso desta viagem que fizemos juntos, que começamos a conhecer muito mais os dois, a interação. Mas para mim, as metas e o final sabem muito melhor quando são partilhadas. Portanto, chegar ao fim e ter alguém para ir partilhando faz parte da minha natureza como humano fazer. Dirias que é mais desafiante fazer uma viagem a solo, mas pode ser mais gratificante fazê-la a par ou com um grupo coeso em que as pessoas possam partilhar? Sim, o desafiante, há questões práticas de ir sozinho, que às vezes tens que deixar, como é que deixas a bicicleta se está cheio de coisas. Sim. Mas em geral as pessoas, genuinamente, a maior parte das pessoas são boas e as pessoas zelam por ti, portanto, em geral. É verdade. Em geral. Portanto, consegues, é mais esta questão prática às vezes de quando estás sozinho, é preciso ver é preciso um transporte qualquer, é preciso andar a largar a bicicleta, para qualquer lado, é mais isso. Mas porque acabas por estar muito mais, quando estás sozinho, estás muito mais aberto ao exterior, tu sentas-te e as pessoas vão falar contigo. Claro. Tens o grupo tens essa questão da partilha. Sendo grupos muito grandes em bicicleta, torna-se mais difícil de gerir. Como viagem em si, é giríssimo para quem está a passear, mas como viagem, na minha perspectiva de viagem, eu gosto de 2, 3 pessoas, é o grupo ideal. máximo, ideal. Ok. Última pergunta, Rui. Qual é a próxima viagem que tens planeada? A próxima viagem que tenho planeada, portanto, está já aqui a tratar da logística, aqui ao lado, é Bálticos, Eurovelo 13. Eu vou fazer o troço desde Tallinn até Vilnius, depois acaba ali por Vilnius, que são Estónia, Letónia e Lituânia. E é por esse motivo que vamos fazer aqui uma pausa nesta season aqui do Viagens a Pedal. Vamos esperar aqui 2 semanas, mas depois voltamos para a próxima Quantos quilómetros por vez? E quantos dias? São 1000 quilómetros e tenho 12 diazinhos para fazer. Vais ter que acelerar. Vou ter que acelerar. Rui, resta-me agradecer. Muito obrigado pela tua partilha. Muito obrigado. Foi fantástico poder conversar contigo sobre uma viagem que para mim foi das viagens mais marcantes, se calhar a mais marcante até hoje da minha vida. Leiam a sinopse do episódio com todas as informações para quem quiser fazer esta viagem ou se inspirar nela. Se gostarem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal e ativem as notificações para saberem quando saem novos episódios. Classifiquem, obviamente, com 5 estrelas e façam os vossos comentários. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até ao próximo episódio. Boas experiências. Muito obrigado, Rui. Na pinta. Não precisa nada. Fogo.